prova, viu, pessoal? Então, nossa prova são as 4 primeiras aulas, tá? De aula 1 a aula 4 aí da apostila de vocês, tá? Então, tranquilo, estudar bastante, acho que é dia 7, né? Parece. Acho que a prova de vocês, acho que é junto não, no mesmo dia do segundo ano. Então, independente se as aulas voltarem ou não semana que vem, não sei como é que vai ser, se vai voltar mesmo, não, a gente não tem essa definição ainda. Até a questão da onda roxa aí, a princípio a onda roxa é para ir até na segunda, né? Segunda-feira que vem, né? Mas eu acho que isso aí vai depender do estado que tiver aí da Covid, enfim. E como o estado está meio complicado, né? No Brasil, não é só o Brasil inteiro, o negócio está complicado, a gente não sabe. Vamos aguardar, então, semana que vem para ver como é que vai ser. Se vai ser semipresencial, se vai ser híbrido já, se já volta para o sistema híbrido, ou se o governo vai segurar, o prefeito, né? Se vai segurar mais um período. Não sei ainda, mas, de qualquer forma, isso não altera a nossa prova, que a nossa prova, de qualquer forma, vai ser pelo Google Forms e vai ser no período da tarde também, né? Provavelmente, não sei como é que o Vanderlei marcou aí, mas deve ser no período da tarde a nossa prova. E o dia 7 vai ser numa quarta, é o dia que a gente não tem aula. Então, mais provável ainda de ser à tarde. Seguindo aí, pessoal, nós paramos de falar sobre dengue e falamos sobre febre amarela na aula passada. Então, só pegando o gancho aí da dengue e da febre amarela, fazendo alguns comentários importantes com vocês. Lembrando que essa dengue, que é uma pestezinha que está conosco já aí há uns 20 anos, né? Nós temos um problema sério com relação à dengue. Qual que é o problema? A gente não tem um processo de imunização efetiva para dengue, né? Tem até uma vacina que não está no cronograma de vacinação no Brasil, uma vacina francesa para dengue, sabe? Você encontra até às vezes em clínica. A gente já falou sobre essa questão aqui, né? Do estágio aí das larvas aí, quer dizer, fica até um ano, né, no solo, em alguns casos até 2 anos, os ovos aí, depois ele volta a se reproduzir, esse Aedes, né? Mas, enfim, tem uma vacina para dengue, e essa vacina aqui, ela é bastante, né, contraditória. Por que, Zé, que ela é bastante contraditória? O problema da vacina da dengue é uma vacina que ela tem uma cobertura próxima a 60%, até que a cobertura é boa. Você acha em clínica particular. O problema é que o efeito colateral da vacina, ela, às vezes, em algumas pessoas, claro, provoca sintomas piores do que a própria dengue, do que a própria doença. Então, você fica imunizado por um tipo de dengue, mas os sintomas da vacina é meio complicado. Então, por isso que o calendário brasileiro, né, ele não adota essa vacina ainda. É uma vacina para dengue com muitos efeitos colaterais, então nós não adotamos. Então a questão do custo-benefício dela não é legal, por causa da quantidade de efeitos colaterais. E outro problema que nós temos com a dengue, que nesse caso é bem diferente da febre amarela, no Brasil nós temos 4, e é diferente que a chikungunya e que a zika, né? Zika você tem um tipo só. Ou seja, se você pegar zika uma vez, você não vai ficar zicado de novo, tá? Então, é uma vez só, acabou. Por quê? Você tem um vírus, uma variante só de um vírus. Você não tem outras variantes. Agora, no caso da dengue, você tem 4 tipos de variante. Chikungunya também é só uma variante. Se pegar uma vez, você fica imunizado. Febre amarela também é só uma variante, tá? Agora, embora a febre amarela, você tem 2 situações, uma variante, mas você tem 2 situações. Tem a febre amarela silvestre e você tem a febre amarela urbana, né? Mas, assim, em 2017 nós tivemos um problema sério de febre amarela no Brasil. Vocês lembram disso? Eram crianças ainda, mas lembram disso. Mas, enfim, a dengue são 4. Por exemplo, eu tive dengue
em 2016, se não me engano, isso, ou doencinha chata, mas, enfim, eu tive dengue, eu e a minha esposa tivemos dengue, né, juntos, no mesmo dia que manifestou, acho que foi o mesmo pernilongo que picou um e o outro, mas, enfim, a dengue, ela tem quatro, tem DEM 1, que a gente chama, DEM 2, DEM 3 e DEM 4. São quatro variedades. No Brasil, é mais comum a dengue 1 e a dengue 2, tá? Só que o que acontece? Ah, Zé, eu tive dengue uma vez. Você teve dengue, né? Tive. Ah, você está imunizado com relação à dengue? Não estou. Eu estou imunizado com relação a uma variedade da dengue. Que provavelmente na época eu tive a dengue, a DEM 2, que a gente chama, tá? Agora, mas tem época, ela é saxonal, tem época que tem mais uma variedade, tem época que é outra variedade. Então, se eu, por exemplo, for picado, eu tive DEM 2 e for picado por um mosquito que transmite o vírus já com a variação da DEM 1, eu posso contrair dengue de novo. Então, se você tem quatro variedades, ou se nós temos aqui no Brasil quatro variedades, duas mais importantes, a 1 e 2, mas a gente tem quatro variedades, você pode pegar dengue até 4 vezes. Então, você ter dengue uma vez, 2 vezes, não significa que você está imunizado. Agora, já a zika, a chikungunya, a febre amarela já significa imunização, tá? Só que a zika e a chikungunya são doenças mais simples. Já a febre amarela é uma doença mais complexa, né? Febre amarela, todas elas aqui, todos os vírus que a gente está falando aqui, são transmissíveis aí nesses mosquitos aí, as quatro doenças, febre amarela, zika, dengue e chikungunya, elas têm algo em comum. O que elas têm algo em comum? Tem um probleminha, né? Qual que é o probleminha maior delas? Essas doenças aqui, tá? São doenças, além de serem virais, todas elas atingem o fígado humano, tá? Então, na verdade, a fase dela de reprodução, as doenças virais acontecem isso também, não é? É uma característica. Mas essas daqui se reproduzem muito no fígado, principalmente a febre amarela. Por que chama febre amarela? O indivíduo ele fica com uma aparência extremamente amarela mesmo. É como se ele tivesse com uma espécie de hepatite, sabe? Tá, que ataca tanto o fígado que... Tanto que a pessoa, quando está com febre amarela, você não consegue comer, o olho assim fica amarelo, parece que é hepatite mesmo. Você fica com uma espécie de... Igual a criança, às vezes, quando nasce com icterícia, aquele amarelão, porque os glóbulos vermelhos não foram completamente amadurecidos, né? Então, tem aquele processo que você usa a luz branca para amadurecer mais rapidamente os glóbulos vermelhos. Enfim, você fica amarelo, muito amarelo. Só que essa doença ataca o fígado, muitas vezes, de uma forma letal. E também, as quatro, praticamente, são variações do flavivírus, tá? Que é um tipo de retrovírus. Então, lembrando mais uma vez, o problema que nós temos tido em 2017 aqui no Brasil, o problema de 2016, 2017, foram 2 anos praticamente consecutivos com a febre amarela. O problema maior que nós tivemos foi com a silvestre, não foi com a febre amarela, que nós chamamos de febre amarela urbana, tá? Febre amarela urbana já há 80 anos que não causa uma epidemia no Brasil. E a febre amarela urbana, ela é transmitida pelo Aedes também. É o mesmo, aquele pintadinho, né? Tem aquelas pintinhas lá pretas, né? E brancas, né? É aquele pernilongo ou mosquito que a gente chama, que tem essas pintinhas aí, que são complicadas, tá? Essas pintinhas. Então, é o seguinte, você olhou para esse mosquito, é um mosquito complicado. Ele pode transmitir febre amarela urbana, só que ultimamente nós não temos tido problemas com a febre amarela urbana, nós temos tido problemas com a febre amarela silvestre. E essa febre amarela silvestre é aquela que o indicador de que aquela região está tendo surto de febre amarela é quando os macacos, tá, aparecem adoecidos.
Ah, então você tem macaquinho, Lisa. É o macaco que é o indicador. Ah, então tem um pessoal ignorante, né? Aí começa a aparecer macaco doente, o pessoal vai matar macaco achando que é o macaco. Não, o macaco é indicador que a doença ela está ali nas proximidades da zona de mata ou algo do gênero. Agora, o macaco, na verdade, o sangue do macaco, ele é o reservatório natural do vírus para contaminar o pernilongo. E o pernilongo aqui da Silvestre, ele tem o Sabetes e tem o Hemagogos, tá? Ele pica o macaco, se contamina, depois ele pode picar o homem e contaminar o homem. A boa notícia é que febre amarela, a maioria das pessoas são imunizadas, né? E com esse advento que houve em 2016 e 2017 no Brasil, boa parte da população, a maioria da população foi imunizada contra a febre amarela. Então, o que acontece? Quando você tem uma população imunizada, isso que nós esperamos para a Covid, você tem uma vantagem muito grande. Qual que é a vantagem? Você tem a menor circulação do vírus. Se a população está imunizada, o vírus ele não tem essa vantagem de provocar aí, tá, a doença. Você tem aqui vários sintomas da febre amarela, né? Ela é caracterizada como qualquer outra virose. O problema de virose, pessoal, é muitas vezes nessa época do ano agora, tem muitas pessoas que estão tá dando zika aqui em Alfenas também, tá? Zika, e tem mais chikungunya e zika do que dengue esse ano. Tem muita gente que está com chikungunya e os sintomas são muito parecidos com qualquer outra virose, inclusive com os sintomas iniciais da Covid. Aí vira uma confusão, né? A pessoa fica com aquela, tá com Covid, não tá? Às vezes vai ver chikungunya e tal. Nessa época do ano começa a aparecer bastante pernilongo, né? E já desde o início. Então, pernilongo você tem que erradicar. Fazer de tudo para erradicar o pernilongo da sua casa. Porque pernilongo, muitos deles são portadores aí de doenças. A febre amarela, ela ataca, então, com mais frequência o fígado, então você tem dor muscular, mal-estar, cansaço, os sintomas da Covid. É virose, certo? Dor de cabeça, calafrio, vômito, diarreia. Então, os sintomas são muito parecidos. Aí você tem as complicações, casos graves, em torno de 15%. Você pode aqui, ó, icterícia é quando você tem aquele amarelão violento, tá? Pode levar a hemorragias internas, e pode levar a comprometimento renal, hepatite sistêmica, tá? Problemas pulmonares e cardíacos. Então, nesse caso aqui, o indivíduo, ele corre o risco, tá? De vir a óbito, tá certo? Vacina, então, a partir dos 10 anos, tranquilo, sem problema. Aqui vem estabelecendo aqui algumas medidas eficazes para você evitar que haja proliferação de mosquitos na sua casa, que você já cansou de ver isso aqui na televisão, em relação ao lixo fechado, né? Não deixar água parada, tá? Lixo no local específico de coleta para favorecer, tudo aquilo que você puder dificultar a proliferação do mosquito, muito cuidado com vaso de plantinha, né? Colocar areia para evitar a água aparente aqui, ó, e a água aparente, o mosquito ele vai se reproduzir, tá? Calha nas casas também, caixa d'água, tem vários locais aí que você tem que manter com bastante atenção na sua casa. Febre zika, nós já mencionamos para vocês também. O grande problema dessa febre é para mulheres gestantes, que ela vai provocar, então, tá, a microcefalia em bebês. Então, ela vai provocar, a criança ela nasce com um problema na região da massa encefálica, e ela tem uma redução na massa encefálica. Então, isso aqui é um terror para gestantes. Essa relação com a microcefalia, ela foi estabelecida no ano que nós tivemos um surto muito violento aqui no Brasil, foi 2015, né? 2016, aí apareceu tudo uma vez, né? Apareceu dengue, apareceu chikungunya e apareceu a zika, né? Aí começaram os estudos no mundo também a observar que havia uma relação direta entre a má formação encefálica do bebê, do feto, tá?
de bebês portadores, de mães portadoras da Zika vírus. E as crianças, então, nascem já com um problema cognitivo. Tem umas que, provavelmente vocês já observaram, essa parte de cima aqui é reta, corta aqui praticamente, parece que é reto aqui a cabeça, né? Então, assim, falta uma massa encefálica. Normalmente a criança, ela tem um diâmetro encefálico, ela tem que ficar, se não me engano, acima de 32 centímetros ou 33, ou algo do gênero. E essas crianças aqui, em determinado grau da gestação, elas apresentam em torno de 30 ou menos do que isso, tá? Então, vai ter a região da massa encefálica comprometida, e como ela tem a região da massa encefálica comprometida, ela vai ter problemas cognitivos depois de capacidade intelectual mesmo, tá? Vai ser comum ela ter esses problemas. E aqui, ó, eu passei a folha aqui, peraí, que vai falar sobre influenza, que eu comecei a comentar com vocês, mas nós já estávamos no final da aula, na semana passada. Vou voltar aqui uma folha. Nós vamos ter os vírus H e N. Eu gostaria que você colocasse para mim no cantinho da sua apostila. É isso que eu vou falar aqui agora, tá? Os vírus HN. Antes do HN, aqui é a chikungunya. A palavra chikungunya nos dialetos africanos significa prostrado, né? Então, a pessoa que se prostra. Prostra por quê? De tanta dor no corpo que dá. E essa doença também é uma arbovirose, ou seja, uma doença transmitida por artrópodes. Quando a gente fala de artrópodes, você vai associar principalmente aí com os insetos, tá? O principal artrópode que vai desencadear essa doença serão os insetos. E aqui você tem, tá? Um específico que é o mesmo, da dengue, que é o Aedes aegypti. Então, é uma doença complicada porque ela deixa sequela. E muitas vezes essa sequela, ela persiste por muito tempo. Dor no corpo, sabe? Fadiga, mal-estar. Embora ela não seja uma doença assim, que ela não tenha característica de letalidade, na maioria das vezes, você tem essa dor aí nas articulações que fica prejudicando. Às vezes dá dor aqui, ó, punho, cotovelo, tá? Tornozelo. Então você fica com dores na articulação. Então você fica meio que sequelado, por exemplo, tá? Então, ela não tem a fase hemorrágica, como ocorre com a dengue, tá? E não tem a questão da microcefalia, como ocorre com a Zika, tá? Então, não tem esse risco. Então, é uma doença mais branda, digamos assim, apesar da dor no corpo intensa que ela pode desencadear, tá? E sem contar que a dengue, quando você tem dengue pela segunda vez, aproveitando aí, você aumenta o risco não quer dizer que na primeira você já não possa ter, viu? Dengue hemorrágica, que é uma forma mais dramática da doença, né? Com as plaquetas, que é para ficar em 150 mil a 400 mil por milímetro cúbico de sangue, as plaquetas caem para 40 mil. E aqui na escola ali, eu não sei se eu falei para vocês, mas quem já teve hemorrágico por 7 dias internada, precisou até fazer transfusão de sangue. Lá na escola, quem já teve foi a Beth. Beth teve há uns 4 anos atrás. Beth ficou ruim, muito mal, com dengue. Mas aí recuperou, graças a Deus, tá firme e forte. Mas a dela foi hemorrágica, tá? Hemorrágica, as plaquetas caem muito. Qualquer probleminha que você tem no teu corpo, eu sei lá, vou fazer muita força para evacuar, né? Aí você tem intestino preso, por exemplo. Aí pode romper um vaso na tua cabeça, aí você não tem, está com plaqueta muito baixa, você não tem como reabsorver aquele coágulo, você tem uma produção deficitária de heparina, etc. tal, tá? Agora você tem aqui também a gripe comum, né? Que são os famosos influenzas. Esses influenzas aqui, pessoal, o bom deles é que nós temos mais de 500 tipos. Todo ano você imuniza aí, pelo menos os 3 principais tipos aí,
que pode estar mais focado naquele ano específico, tá? Você vai imunizar contra esses tipos com a vacina contra a gripe. E muitas vezes não fala-se tanto nisso, porque a gripe é uma doença convencional, mas a gripe mata muito idoso ainda, viu? Mata muito idoso. A gente vai entrar agora com a campanha, se não me engano, o governo federal, agora em abril, vai entrar com uma campanha com relação à gripe. Sempre é bom os idosos, as pessoas em geral, né, que é aquele que puder, mas normalmente ela é mais disponibilizada para idosos, tá? Mas as pessoas em geral que tiverem a oportunidade de imunizar, é muito bom. Muito bom, que você evita muito. No ano passado mesmo, eu tomei a vacina, foi disponibilizado inclusive para professor, né? Tomei a vacina, não tive gripe nenhuma vez ao ano. Gripe é chato para burro, né? Você sabe os sintomas todo mundo conhece, coriza, dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, né? E até não passar os sintomas da virose, não melhora. Agora, aí você tem aqui duas coisas, aqui, duas proteínas que eu até mencionei para vocês rapidamente, que é essa gripe A aqui, que é o H1N1, tá? Que no começo, quando ela surgiu lá no México, ficou conhecida como gripe suína. Essa gripe A aqui, ó, essas duas proteínas, pessoal, desde o século passado, ela é utilizada, né, para nomenclatura de gripes. H e N. Você vai guardar para mim, ó. O H aqui, ó, ele significa hemaglutinina, beleza? Hemaglutinina com H. Hemaglutinina, tá? O N aqui, ó, ele significa neuroaminidase. Então, aqui você tem uma hemaglutinina e aqui você tem uma neuroaminidase. Para que serve isso, Zé? Ó, a hemaglutinina é uma proteína que favorece a replicação do vírus, ou a reprodução, ou replicação, seja lá o nome que você acha mais fácil você guardar, dentro do próprio hospedeiro, tá? Então, o vírus ele vai se replicar dentro do próprio hospedeiro. Quem que comanda essa replicação, principalmente? Essa proteína, que também, às vezes, tem ação enzimática, tá? E a neuroaminidase? A neuroaminidase é a capacidade que o vírus apresenta dentro de um determinado hospedeiro de transmitir o vírus para outros hospedeiros, tá? Então, a hemaglutinina é a capacidade de replicação dentro do próprio hospedeiro e a neuroaminidase é a capacidade de replicação entre hospedeiros distintos. Então, quando a gente fala de H1N1, você tem uma variedade específica. Você podia ter H3N2, você tem também o H5N1, que é a gripe aviária, tá? Então, assim, por exemplo, no caso dessa H1N1, que é a influenza A, ou gripe A, ela começou em porcos. Aí, o que acontece? Ela sofre uma variação, o vírus, estava infectando porcos, estava matando muitos porcos, e através dessa neuroaminidase, ela conseguiu atingir o homem. E ao atingir o homem, ela conseguiu produzir, então, a influenza no homem, tá? Então, hemaglutinina, neuroaminidase. Ah, Zé, então isso é fácil, né? É fácil. Aí você tem uma que é mais complicada, que surgiu já há cerca de 20 anos que ela foi descoberta, que é a H5N1, eu acho que aqui não vai falar. H5N1 é a gripe aviária. Ela mata muito frango ao longo do planeta. A boa notícia é que, pelo menos até agora, essa H5N1, ela não atinge poucos seres humanos. Essa neuroaminidase dela, ela não é tão eficiente para atingir o homem, passar da ave para o homem. Já aconteceu de passar, mas ela não tem tanta transmissibilidade, tá? E aqui, ó, H3N1 é o que nós chamamos de influenza B. Normalmente, essas vacinas que a gente toma,
é para as duas influenzas ou variedades delas, tá? A influenza A e a influenza B. E ela tem uma cobertura vacinal muito legal. São vacinas que praticamente você não vai ter efeitos colaterais, tá? E vai ser tranquilo, você vai manter aí tranquilo, sem problema, no processo de vacinação. E agora a gente chega aqui no problema que nós temos na atualidade. O problema, o famoso Covid. Vou falar um pouquinho aqui sobre alguns sintomas, tá? Vamos ver como é que eu vou identificar se eu estou com sintomas, se não estou. Bom, ontem eu estava vendo um relatório entre jovens, essa nova variante aqui do coronavírus que veio de Manaus, que é uma variante nacional, entre jovens aumentou o contágio em mais de 500%, tá? Então, assim, ela não é mais uma doença simplesmente focada em idosos. Tanto que 60% das hospitalizações que nós temos hoje são pessoas com menos de 40 anos, de 20 a 40 anos, tá? Essa história de que só dava em idoso, ou o idoso era o grupo de maior risco, o idoso ele se cuida muito mais. Aí o vírus começou a se adaptar para atingir o organismo também de jovens. Essa doença não é uma doença nova. O coronavírus, ele tem, desde a metade do século passado, ele, pelo menos ele foi descoberto há muito tempo. Só que ele desencadeou um problema maior no ano de 2003, tá? Começa a desencadear um problema bem maior. Ele provocou naquela região, para variar da China, né, que é uma região que tem alta densidade populacional no mundo, e muitas vezes eles têm algumas práticas sanitárias na China também, a questão de hábito alimentar, aqueles mercados livres, né, com aquele sangue de animal para todo lado e tal, vende carne para todo. Isso favorece muito a proliferação de vírus, tá? Então, se associando uma alta densidade populacional, como tem China e Índia hoje, que são quase que equivalentes, 1 bilhão, 300, mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, com, às vezes, hábitos, tá, sanitários aí que não são desejáveis, aí você pode ter o surgimento de vários tipos virais que conseguem sucesso em migrar de outros animais para o homem. Um deles foi a primeira síndrome respiratória severa aguda de 2003. Essa doença, que era o SARS, tá? Ela foi uma doença que colocou o mundo inteiro em pânico, só que ela tinha uma vantagem em relação ao SARS-CoV-2. Essa aqui era o SARS-CoV-1, tá? Qual que era a vantagem, Zé? A vantagem que ela transmitia também pelo ar, da forma que essa transmite, mas só que a transmissibilidade dela era menor. E ela se tornou também, ela se difundiu para todos os continentes, mas ela ficou isolada, o pessoal conseguiu cercar. Mas era uma coisa assim, impressionante. Eu lembro que eu dava aula na época disso, quando surgiu a doença, 2003, há 18 anos atrás, o mundo ele entrou em pânico, o pulmão da pessoa, a parte interna, acumulava tanta secreção, que a pessoa acabava embolizando, né? Tinha uma embolia pulmonar forte, sabe? Muitos problemas pulmonares que levavam a uma pneumonia crônica, uma síndrome severa aguda mesmo, até a morte. Síndrome respiratória severa aguda. Só que a vantagem, a transmissibilidade era mais baixa, então, assim, tem nem comparação em termos de atingir pessoas no mundo. Aí depois, em 2009, nós tivemos o H1N1, que eu acabei de falar aqui da suína, foi um Deus nos acuda também. Só que a vantagem do H1N1, que a gente falou da gripe, agora da influenza A, é que eles conseguiram uma medicação antes da vacina, conseguiram desenvolver um retroviral que era eficiente, né? Não para curar a doença, mas para diminuir os sintomas da doença, que era o Tamiflu. Agora, a grande dificuldade da Covid hoje
é que nós não temos nenhuma medicação assim efetiva mesmo, específica para a COVID. Já tentaram de tudo, inclusive o próprio Tamiflu, mas não responde, tá? Então, em 2003, você teve um surto de coronavírus, só que ele foi contido mais rapidamente porque ele tinha uma capacidade de transmissão entre humanos muito menor. Bom, aí veio aqui 2012, ó, essa doença aqui, ó, MERS. Essa doença aqui colocou o mundo inteiro em pânico também, só que ela não foi muito divulgada, tá? Que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. O que é isso, Zé? Essa doença aqui, na época, a grande discussão foi que era um coronavírus, ela surgiu em camelos, tá? E do camelo, a proteína N lá, a neuroaminidase, ela conseguiu sucesso para passar para o gênero humano. Só que tinha um problema. Enquanto que a média mundial do SARS-CoV-2 é em torno de, a média de letalidade é em torno de 3%, essa doença aqui, ó, colocou o mundo em pânico porque a média de letalidade era de 34%, em alguns casos chegava a 40%. Então, o indivíduo que ele pegava essa doença aqui, ele tinha 40% de chance de morrer. E esse vírus aqui, porque era síndrome respiratória do Oriente Médio, colocaram o nome dele de MERS-CoV, tá? MERS-CoV. Ah, então, Zé, deixa eu entender. O que aconteceu? Aconteceu que, graças a Deus, era um vírus que também, como o primeiro coronavírus, era um vírus que tinha menor transmissibilidade. Então, ficou restrito na região do Oriente Médio, não se tornou uma pandemia, não foi para os outros continentes, tá? E conseguiu, então, cercar o problema. Bom, aí vem, então, a nossa famosa Covid-19, que o vírus aparece, segundo a teoria de alguns, é um vírus que ele foi reproduzido, né, no interior de morcegos, ele surgiu em morcegos, não é um vírus que foi produzido em laboratório, não, como o pessoal da teoria da conspiração fala, não, ele veio do morcego, e do morcego ele se adaptou e conseguiu passar para o homem, tá? Então o homem tornou-se hospedeiro. O que levou ao impacto mundial com relação ao coronavírus? O impacto mundial foi que todos os coronavírus anteriores, até esse de 2003, o SARS-CoV-1, e até mesmo o de 2012, o MERS-CoV, todos esses não tinham uma transmissibilidade tão violenta. Então, eles conseguiram conter o vírus, a transmissibilidade do vírus. Agora, o SARS-CoV-2, que é o da Covid-19, ele vem, então, com uma nova adaptação, tá? Uma nova adaptação. Então, ele já tem uma adaptação diferente do primeiro, que provocava a síndrome respiratória aguda. Ele vem com uma adaptação agora de maior capacidade de transmissibilidade. E logo, rapidamente, o mundo inteiro ele entrou em estado de pandemia, após o surgimento na região de Wuhan, lá na Índia, né? O mundo inteiro decreta, então, a OMS, dia 11 de março de 2020, há mais de um ano atrás, nós estamos em estado de pandemia, aqui no Brasil só piorando, e a Europa já aguardando a terceira onda, tá? Desse vírus. Então, um vírus altamente contagioso. Aí o pessoal fala assim, ó, você vai ouvir muito essa falácia, ou essa bobeira. Pessoal, você ouve até inclusive na televisão. O pessoal fala assim, ó, foi a vacina produzida em maior velocidade na história da humanidade. A outra vacina que foi produzida mais rápido, demorou 4 anos e meio, foi a vacina para cachumba, se não me engano. Demorou 4 anos e meio para produzir. Aí o pessoal fala assim, nossa, essa vacina a gente produziu em 10 meses.
Isso aí é uma verdade, mas é uma meia-verdade, na verdade. Por quê? A vacina específica, para adaptar ela, foi em 10 meses, mas você tinha já estudos, desde 2003, com relação ao SARS-CoV-1. Eles tinham todos os dados com relação ao SARS-CoV-1. O SARS-CoV-2 é uma alteração desse de 2003. Então, você tinha toda uma base. Eles só não produziu uma vacina por SARS-CoV-1, porque eles conseguiram conter a doença, e depois essa doença, ela apenas era uma endemia que surgiu em alguns locais do planeta, mas não era uma doença assim tão perniciosa que você conseguia cercar. Mas eles tinham toda uma estrutura já conhecedora da forma como que o coronavírus ele agia. E também tudo também relacionado ao MERS também, que é um coronavírus, como que ele reagia. Então não foi assim uma novidade que surgiu para a ciência desenvolver uma vacina. Já havia estudos sobre esse vírus, no mínimo, sem contar do século passado. Mas só no século XXI, estudos de 17 anos sobre esse vírus. Então foi muito mais rápido. Foi, mas porque conhecia-se também o vírus. Agora, se hoje surgiu uma variedade totalmente diferente de vírus que nós não conhecemos, aí é um desafio você conseguir uma vacina tão rápida e eficiente como nós conseguimos no mundo. É interessante que os coronavírus, eles são parecidos, mas eles têm algumas estruturas específicas, sem aquela coroa, etc. Tal. Eles são similares aos retrovírus no que diz respeito a material genético. Eles apresentam, então, o RNA como material genético. Portanto, quando você olha para a parte externa dele, ele lembra o HIV, que é um retrovírus, não é um coronavírus. Ele tem, então, toda uma estrutura que lembra uma coroa em volta do vírus. Tá? Aqui ele vai falar aqui na província de Hubei, na China, na região de Wuhan, né? Você teve os primeiros casos. O que a China fez? A China decretou, na época, quando descobriu os primeiros casos, eles viram que o negócio era violento, começaram a montar hospitais de campanha, etc. Tal. Eles decretaram um lockdown, um confinamento mesmo. Só que lá o sistema interno é comunista, né? O pessoal não tem muito essa... Aqui você ficar fazendo, pedindo, pessoal, fique em casa, fique em casa. Lá é determinado, né? Falou, ninguém sai, porque senão morre também, enfim. Mas aí eles fizeram um lockdown muito violento, mentiram em relação ao número de mortes, com certeza eles mentiram, morreu muito mais do que eles anunciaram, muito mais mesmo, mas de qualquer forma eles conseguiram cercar o surto, e até hoje lá, às vezes aparece um surto numa província, etc, tal, eles colocam todo mundo dentro de casa, a pessoa fica lá 2 meses dentro de casa, não pode sair, entendeu? Lá não pode, não tem... Não é lockdown que você pode dar uma saidinha, não sei o quê. Aqui no Brasil não tem lockdown. Aqui no Brasil, você teve, na verdade, uma espécie de isolamento. Esse plano que nós temos agora, Minas, na fase roxa, é um plano de contenção, diminuir a circulação de pessoas. Mas isso ainda não é um lockdown mesmo, você não pode sair de jeito nenhum. Tá? Aí você tem, então, a maior parte das pessoas... elas são assintomáticas, não vai desenvolver sintomas para a doença, mas, em compensação, esse número aqui diminui à medida que você tem pessoas com doenças secundárias, tá? Pessoas que têm problema de doenças pulmonares, pessoas que têm problemas com obesidade, diabetes, problemas cardíacos, etc. Tal, tá? Você favorece a manifestação desse vírus e favorece também o sucesso desse vírus, muitas vezes levar o indivíduo a óbito. Grande problema. Hoje, trabalho recente nos Estados Unidos, de agências de saúde americana, eles mostram que uma máscara protege, se 2 pessoas estiverem em um ambiente conversando, cada um tiver com uma máscara, ela vai proteger, temos mais ou menos em torno de 40%, tá, do vírus. 2 máscaras chegam a proteção de até 70%. Aliás, até 92%, 2 máscaras. Agora, além dessa questão das máscaras, que é fundamental,
Por quê? Porque quando você está falando, ou quando você está respirando, ou quando você está correndo, você está liberando aqui o que nós chamamos de aerossóis, né? Então está saindo aqui, ó, vapor, está saindo gotículas no ar. E essas gotículas no ar, ainda mais quando a pessoa espirra, aí você contamina. E nessas gotículas você tem o vírus. E esse vírus, quando ele cai numa superfície metálica, por exemplo, ou numa superfície qualquer, ele consegue sobreviver em até 72 horas. Então, se você colocar a mão naquele local que outra pessoa colocou a mão, que estava contaminada, depois você acaba coçando o nariz, coçando os olhos ou algo do gênero, você pode contaminar-se com o vírus. Então, é um vírus com alta capacidade de transmissibilidade. Quanto mais você tem aqui, você tinha no Brasil o ano passado, a variante selvagem, agora nós temos aqui já as novas variantes. A variante selvagem é aquela que primeiro atingiu o gênero humano, veio do animal, do morcego para o homem. Agora, essas variantes que nós temos agora são as variantes, né, tupiniquins, aquelas que foram formadas aqui, tem aquela da Inglaterra, tem da África do Sul, você tem várias variantes já no mundo. Só que aí ele vai se transformando, e no que ele foi se transformando, ele foi produzindo novas cepas, o que acontece? Ele tem maior capacidade, passa a ter uma capacidade muito maior de transmitir entre pessoas. Essa que nós temos aí agora, ela tem uma transmissibilidade 220 vezes maior do que a anterior, tá? E aqui você vai ter uma situação também, ó, tem esse desenho aqui que fala bastante, é legal, sintomas, né? Só que, quando você analisa esses sintomas aqui, ó, da COVID, todos eles são sintomas também muito parecidos com o da dengue, da zika, febre amarela, chikungunya, são todos muito parecidos. Primeira coisa aqui, ó, se tiver jeito, você pega a sua apostila que está escrito aqui, ó, perda temporária do olfato, tem um nome para isso, tá? Um nome específico para isso. Na verdade, quando você perde o olfato, você perde também a função gustativa. Você não consegue sentir gosto de nada, você não consegue sentir cheiro de nada. Esse processo aqui, ó, nós chamamos de anosmia. Você anota no cantinho aí, tá? Anosmia. Anosmia, que é a perda tanto do olfato quanto do paladar, da capacidade gustativa. O indivíduo ele começa a ter, então, picos febris. A febre normalmente não é muito alta. Normalmente ela fica em torno de 38 graus Celsius, tá? Ele começa a manifestar muita dor de cabeça. Outra coisa que é muito comum como sintoma do indivíduo estar com o SARS-CoV-2, essa tosse seca aqui, ó, contundente. Então parece que o pulmão dele está seco, não tem nada, mas ele tem sempre essa tosse que não para. E se ele tirar uma tomografia nessas condições do pulmão, ele vai ver um detalhe interessante ali, ó. O pulmão dele, ele tem a aparência de um vidro fosco. Então, quando o médico ele pede uma tomografia e o pulmão ele tem a aparência de um vidro fosco, então ele tem que tomar, o indivíduo tem que tomar cuidado, porque ele está com Covid. Aí, ó, essa doença ela pode levar a um comprometimento maior ou menor do pulmão, vai depender. Outro problema aqui, ó, o cara sente muito cansaço, muita fadiga muscular, parece que um caminhão passou por cima dele, tá? Parecido também com o sintoma da dengue, da chikungunya também. Aí vem fadiga, cansaço, dor muscular, e o problema comum aqui, ó, que ela pode, então, ir se estabelecendo demais no pulmão, ganhando área pulmonar, aí ela vai, então, ter um probleminha aqui, ó. Ela vai afetar determinada porcentagem do pulmão. Tem pessoas que afeta 20%, tem pessoas que chega a 70%, tem pessoas que tem que ser entubada porque ela está 100% afetada. Então, uma forma de você detectar, até o ano passado, acho que eu comentei isso com vocês, é usando um aparelhinho que a gente chama de oxímetro, que você mede a saturação de oxigênio no sangue, né? Coloca no dedo, ali vai aparecer batimento cardíaco, e saturação de oxigênio no sangue. Uma pessoa
que está em condições normais respiratórias, a saturação de oxigênio ela deve ser superior a 95%, no mínimo 95%. Tá? Qualquer alteração que a pessoa tem abaixo de 95%, cai para 90%, cai para 80%, para 70%, para 60%, a pessoa pode estar com algum transtorno respiratório grave. Não pode estar, não. Com certeza ela está. E entre esses transtornos, ela pode estar com Covid. Aí que há necessidade, algumas vezes coloca máscara de oxigênio apenas, porque a queda de saturação não é tão contundente. Em outras vezes, você tem que realizar o processo da intubação mesmo, né? Aí você tem que sedar o indivíduo, tem que colocar ele em coma induzido, você tem que colocar um tubo que leva o oxigênio direto lá nos seus pulmões. Quem já fez alguma cirurgia que necessitou de anestesia geral, já passou por esse processo de intubação, tá? O período, né, da incubação aqui, ó, ele vai de 2 a 14 dias. E aqui é interessante, ó, normalmente, se você teve contato com um indivíduo que tem a doença, foi diagnosticado com a doença, 3 dias antes dele apresentar os sintomas, tá? Ou a partir da fase sintomática, é bom você fazer aquele exame nasal, que é o swab nasal. Aquele exame, ele detecta se você está com o antígeno, ou seja, se você está com o vírus, está provocando a doença. Você pode fazer na farmácia, lá no pronto-socorro gripal também, né? Na Santa Casa. Ele detecta se você está com o vírus, a partir aqui dessa região nasal, que o vírus ele sai muito também pelo nariz, né? Então, ele detecta direto. Agora, tem outro teste que você faz, que é o PCR, que é o exame de sangue, você põe uma gotinha de sangue num local para fazer o teste, tipo o quê? Parece com um teste de gravidez, sabe? Aí você coloca dá uma picadinha no seu dedo assim, igual você vai medir o teor de glicose no sangue, você coloca sobre aquela plaquinha, em 10 minutos sai o resultado. Mas aí o PCR, ele é diferente, ele não vai ver se você tem um antígeno, vai ver se você tem um anticorpo. Se você tem um anticorpo contra a doença, aí tem dois aspectos. Se você está assintomático, você pode ter tido a doença, ou você está com a doença e está assintomático. Aí você tem que fazer o de nariz para saber se você está naquele momento ou não com a doença. Agora, e o exame de sangue, mesma coisa, teste de anticorpos, tá? Se você fez o teste e deu negativo, beleza, você não está com a doença. Agora, se você tem sintoma e o teste do PCR deu positivo, então é bem provável que você esteja com a doença, tá? Então, você pode fazer o swab nasal para detectar a presença do vírus. Você pode fazer o PCR, que é a gotinha de sangue, para detectar a presença de anticorpos. E você pode fazer o exame laboratorial. Só que o exame laboratorial é mais para ver seu histórico, né? Se você tem anticorpos também, etc. Tal. Ele demora um pouco para ficar pronto, tá? E aqui só um adendo. Quando a gente fala de endemia, epidemia e pandemia, que eu já falei para vocês, endemia é quando a região surge em um determinado local. Aí você tem um surto endêmico. Renato. Ô, Renato. Atende aí. Você tem um surto endêmico. Epidemia, tá? Epidemia é quando você tem uma determinada região, você tem um surto, tá? E pandemia é quando você tem um surto já continental. Então, no continente, aí você vai ter um surto continental, tá certo? Isso é uma pandemia. Então, Zé, a gente tem que tomar muito cuidado com esse coronavírus, né? Tem. Então, assim, é o que eu falo. A gente tem que fazer o máximo possível para tomar todos os cuidados para não pegar. Deixa eu pegar aqui.
principalmente, tá? Em se tratando aqui do que nós chamamos, no caso aqui, principalmente nessa capacidade de transmissibilidade aí para outras pessoas. Vocês, por exemplo, vocês não têm idade para vacinação ainda, nem tem vacina também, mas vocês têm o compromisso de não transmitir para as outras pessoas. Que a tendência é que muitas vezes você tem uma situação que é assintomática, tá? Mas tem casos aí de crianças com Covid que são sintomáticos e tem as doenças que são herdadas pós-Covid. Bom, essa doença aqui, a doença do condiloma acuminado, que a gente chama, é a doença da verruga no órgão genital, tá? É uma DST, é transmitida, então, pelo ato sexual, e aqui você tem, então, o vírus do papiloma humano, tá? Esse vírus do papiloma humano, que é o HPV, ele é um vírus muito comum hoje, ele apresenta uma cadeia de DNA, tá? E normalmente a pessoa ela vai adquirir essa doença com uma DST, como eu disse, uma doença no contato sexual, tá? E tem um probleminha. Normalmente a pessoa ela vai descobrir que ela está com a doença quando aparece uma verruga genital. Tá? Então, quando aparece uma verruga próxima ao órgão genital, pode ser indício de que a pessoa está com a doença. Aí você fala assim, mas esse vírus aqui, ele pode ser adquirido mesmo sem ter um contato sexual? Pode ser adquirido mesmo sem um contato sexual, tá? Por exemplo, durante o parto, tá? No caso aqui da mãe doente, ela pode passar para o filho, contato de sangue, muito parecido com HIV. Agora, banheiro, sauna, lógico que o médico, quando vai fazer exame ginecológico, ele troca, né? Ou pelo menos a parte de cima ele vai esterilizar, porque senão ele passa de uma para outra, né? Compartilhamento de roupas íntimas, etc. Tal, aquilo que a gente fala, você vai dormir na casa de uma colega ou algo do gênero. Nunca compartilhe roupa íntima, o próprio nome já diz, é sua, tá? Agora, o grande problema do HIV, que vocês, eu creio que vocês já sejam vacinados com relação ao HIV, é o problema da associação dele com o câncer, né? Então, a presença desse vírus no organismo, ele abre a porta para alguns tipos de cânceres, tá? Então, é um detalhe muito interessante. Então, você pode ter, então, com a presença do vírus, você pode ter câncer. Aqui até vai indicar alguns tumores aqui, ó, que o HIV ainda pode causar, além do famoso câncer no colo do útero da mulher. Até aqui ele faz uma comparação, tá? Entre o homem e a mulher aqui, ó, do HIV. Ele coloca que 75% dos casos de câncer de pênis apresentam o vírus HPV. Interessante isso aqui. E hoje é muito comum você ter câncer na cabeça do pênis. Na maioria das vezes, quando ele se manifesta na região da glande ou na cabeça do pênis, você tem que amputar, viu? Amputar o pênis mesmo. E no caso das mulheres, 70% dos casos de câncer na região do colo do útero, que é muito comum, é um dos cânceres mais comuns que nós temos aqui entre as mulheres, o HPV está presente, tá? Então, nós temos hoje mais ou menos em torno de 500 mil novos casos anuais de HPV relacionados ao HPV e o câncer no colo do útero nas mulheres por ano no Brasil, tá? Então, aqui vai falar também que os cânceres genitais ou de cavidade oral podem ser causados por HPV em ambos os sexos,
Então, além dessa questão, pode dar câncer aqui, ó, no céu da boca, câncer de língua, câncer nas regiões das tonsilas palatinas, a gente chama de amígdalas, câncer na faringe, que é aqui já na descida da garganta, tá? Do esôfago, e câncer na laringe, que estabelece a conexão aqui com a traqueia. A boa notícia, creio eu, que vocês já foram vacinados aí contra os 4 subtipos de HPV, a maioria de vocês já passaram por isso, talvez lá mais cedo, com 12, 13 anos, tá? Dos 4 tipos, a eficácia da vacina é de 98%. Então, tanto menino quanto menina. Ah, Zé, mas tem risco? Tem muito risco. Pega um câncer no pênis, você só perde o pênis. Pega um câncer no colo do útero aí, às vezes tem que tirar o colo do útero em determinadas circunstâncias. Aí você se torna estéril também. Sem contar que qualquer tipo de câncer, se você conseguir cercá-lo, é tranquilo, né? Você consegue sobreviver, mas tem alguns cânceres aí que evoluem de uma tal maneira que você não consegue cercá-lo. Usei a herpes, hein? Esse tal de herpes simples, tá? Que é o HSV1 e o HSV2. E esse vírus da herpes aqui, Zé? Esse vírus da herpes ele é interessante, pessoal, que se a gente for analisar a população como um todo, nós temos hoje cerca de mais ou menos 40 a 45% da população mundial é portadora do herpes, tá? Nossa, é muita gente. Pois é muita gente. Só que é um vírus que normalmente é um vírus que fica latente no teu corpo. Ele não provoca problemas secundários a princípio e ele só vai se manifestar muitas vezes quando você tem um problema imunitário. Cai a tua imunidade. Ah, eu estou com uma gripe forte ou algo do gênero. A minha imunidade cai demais. Aí você vai ter a manifestação do vírus, tá? Do herpes simples. Aí como que ele se manifesta? Bom, você tem 2 formas aí de manifestação, tá? Ele pode provocar lesões na região da genitália e pode provocar aquelas lesões que tanto perturba, arde, né? Chato, né? Lesões na boca, você tá vendo aqui, ó. Aquelas feridinhas, né? Ah, Zé, e quando eu tenho ferida dentro da boca? Normalmente aquelas feridas que você tem dentro da boca pode ser desencadeado por um desequilíbrio na acidez estomacal. Aí quando isso acontece, sobe um refluxo ácido do estômago, aí você tem uma estomatite, né? Aí enche a sua boca internamente de ferida. Agora, a herpes, ela é caracterizada por feridas que atingem os lábios, tá vendo? Essas feridinhas aqui que são chatas demais. Ela tem o ciclo, né? Até não completar o ciclo, ela não seca. Ah, mas eu uso, né, Zé? Eu uso a ciclovir, eu uso aquelas pomadinhas, etc. tal. Ajuda para tentar secar a ferida, mas ela tem que terminar o ciclo para desaparecer. Então, normalmente, ela está associada com o resfriado, porque o resfriado, ele promove um decréscimo do sistema imunitário, aí começa a aparecer, então, essas pequenas feridas aí que vocês estão vendo, tá? Aí na sua apostila. E na região genital, idem. Eu posso precaver-me disso aqui? Pode. Eu tenho latente, ela está no meu corpo. Ela pode se manifestar a qualquer momento. Se eu beijar uma pessoa que tem herpes, eu posso contrair a doença? Pode. Relação sexual, então, nem se fala sem preservativo, né? Que é uma DST também. Então, é o seguinte, aqui, olha, o que eu posso fazer para evitar? Mantendo o sistema imunitário mais forte. O que eu faço para eu manter o sistema imunitário mais forte? Muitas vezes utilizando vitaminas, principalmente vitaminas que nós chamamos de vitaminas do complexo B. Principalmente uma vitamina especial, que é a vitamina B2. Tá? A vitamina B2, ela evita, muitas vezes, essas rachaduras, esses ferimentos no canto da boca. Ajuda bastante, tá? A vitamina B2.
95% de quem tem é assintomático. É a doença que você vai conviver com ela, tá? Essas pomadas que eu falei para vocês inibem a síntese de DNA viral. Você tem aqui vacinas, mas são pouco difundidas essas vacinas aí para herpes. É porque, como é a doença 95% assintomática, não tem sentido você vacinar. Aí você vai ter aqui outro problema derivado do herpes. É o mesmo vírus herpes, só que é outro tipo de herpes do vírus, tá? É o herpes zoster, aqui é a catapora. Catapora é uma doença benigna, que você tem aquelas erupções cutâneas, normalmente é melhor pegar quando é criança. Se for o meu caso, por exemplo, eu peguei quando eu tinha 15 anos, quase acabou com a minha raça, saiu até na sola do pé. Deus que me perdoe, que negócio coça demais e é muito, muito incômodo aquilo. Mas, enfim, é legal quando é criança pegar, ou hoje nem pega quando criança, porque você tem já imunização também com relação à catapora. É uma doença, embora seja benigna, mas uma doença que judia demais, tá? E alguns casos, né, o pessoal mais idoso, eles diziam assim, ó, cuidado que ela pode recolher, né? Quando ela recolhe, entre aspas, ela pode atingir os órgãos internos aqui, ó, e provocar lesões permanentes aqui, aí pode complicar, tá? E você tem outra também doença, que ela vive em estado latente nos linfonodos, principalmente na região dos linfonodos da espinha, da coluna, nas proximidades da coluna vertebral, e depois ela pode se manifestar muito tempo depois, provocando lesões na pele, tá? E essa doença é chamada de herpes zoster, ou também chamada de cobreiro. Às vezes aparecem uns vergões assim na barriga, assim, meio avermelhado, assim, ó. Isso aqui judia da pessoa, viu? Judia, e não judia pouco, não. Mas também é tratável, né? Apesar de ser chata, é tratável. Uma doença que tem os sintomas parecidos com o da catapora é a rubéola. Talvez muitos de vocês aí já tiveram rubéola. Também é uma doença benigna, só que é uma doença hoje que nós temos a imunização dessa doença. Então, não tem tanto problema hoje, tá? Então, essa doença, ela enche, começa aqui na barriga, né, nas regiões mais quentes, aquelas bolinhas, e vai aquela grosseira para o corpo todo, né, em alguns casos. Problema dessa doença. Essa doença é uma doença benigna no aspecto geral, só que essa doença aqui não é legal para gestante, tá? Aí ela passa a ser, então, uma doença complicada. Por quê? Porque ela pode atacar o feto, quando a gestante adquire a rubéola, tá? E pode levar a sequelas permanentes no feto. Por exemplo, pode provocar surdez, problemas no coração do feto, problemas na região encefálica, na cabeça mesmo, ele já nasce com uma deficiência intelectual. Pode provocar um negócio raro, mas o que pode acontecer é catarata no fundo do olho, que pode levar até a cegueira, tá? Do feto. E pode até provocar, em alguns casos, a morte fetal. Então, para a mulher gestante, para a mulher grávida, é complicado essa doença, assim como a Zika vírus também, o Zika vírus também é complicado, tá? Sempre que a gente fala o seguinte, mulher que quer engravidar tem que ver se ela foi já imunizada contra a rubéola. É um pré-requisito, tá? E aquela vacina tríplice viral, ela já cobre sarampo, rubéola e cachumba, tá? Então, normalmente, quando você toma essa vacina aqui, ó, você já tem, então, essa cobertura. Além da rubéola, essa doença aqui é maligna, já é uma doença mais comum, uma doença mais perigosa. Essa doença, praticamente, ela estava erradicada aqui no Brasil. No Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Tinha meio que sumido, tá? Só que o problema desse pessoal anti-vacina aí, esse grupo de terraplanista intelectual, tem problemas, né, intelectuais graves de admitir a importância da ciência
principalmente no controle também de doenças. Esse grupo na Europa, nos Estados Unidos, tem no mundo inteiro. Aqui no Brasil, eles são contra a vacina, é o grupo anti-vacina. Então, esse grupo, ele contribuiu para quê? Ele contribuiu para que as pessoas não tomassem literalmente vacinas. Colocou na cabeça que, cuidado, vacina é uma forma de você inocular câncer. É um monte de bobagem sem precedentes. Então, pessoal, muita gente, coitado, falta um pouquinho, né, de inteligência, para não falar ignorante, aí pararam de vacinar. Simplesmente pararam de vacinar. Aí quem que surgiu? O vírus que estava praticamente desaparecido, que é o morbilivírus, tá, que é o vírus do sarampo, ele voltou ativo. E voltou ativo no mundo, não foi só aqui, não. Voltou ativo nos Estados Unidos. Tanto que a situação dos Estados Unidos começou a se agravar tanto que o governo, foi agora no governo Trump, se não me engano, 2018, foi do governo Trump, ele teve que ameaçar a população, a criança que não levasse, no momento da matrícula, a carteira de vacinação para comprovar que ela tinha sido imunizada ao longo da vida, tá? Ela não podia ser vacinada, ela não podia ser matriculada na escola. Por quê? Começou a surgir uma doença que já estava controlada, por ignorância. Ah, mas eu acho que ser perigoso é não tomar vacina. Aí é perigoso. E além de você estar colocando a sua vida em risco, você vai estar colocando também a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor também em risco. Então, esse é o perigo. Não tomar a vacina. E o sarampo é uma doença complicada, tá? Porque, embora muito pequeno o índice aqui, ó, mas ele pode provocar até lesão cerebral. Ah, então, Zé, ele não é só uma manifestação cutânea que dá aquela coceira que parece, um aspecto, parece com rubéola. A rubéola é mais benigna, exceto para gestante. O sarampo, ele tem sim erupções na pele, tá? Começa normalmente aqui na região, eu já tive sarampo com 6 anos de idade, só que eu tinha sido vacinado, né? Começa a região da face, espalha pelo tronco e pelas extremidades. Então, é uma doença perigosa. Se pegar em idosos, então, nem se fala, porque o idoso, ele tem o sistema imunitário como se fosse de uma criança, né? Vai piorando o sistema imunitário dele, ele vai cada vez mais tendo mais problema. A vacina é dada, então, para tríplice viral, pessoa imunizada, mas mesmo assim, como muita gente ficou sem ser imunizada ao longo desses anos aí, o ano passado, no início do ano mesmo, teve novamente campanha de vacinação contra o sarampo, porque nós estávamos com problema de sarampo aqui no Brasil. Bom, essa doença varíola é uma doença que, graças a Deus, né, ela foi vencida. Pelo menos hoje você não tem mais casos, tá, dessa doença no mundo. Mas no século XVIII, século XIX, essa doença aqui ela foi terrível. Provocava aquelas bolhas de sangue que levavam o indivíduo, tá, à morte. E não era pouca coisa, não, viu? Levava muita gente à morte. Porque o vírus, além de ele se manifestar na região cutânea, ele atacava também órgãos internos, até levar o indivíduo à morte. Até que o nosso amigo lá, ele conseguiu, o Jensen, né? Ele conseguiu desenvolver uma vacina para a varíola na época. E ao desenvolver essa vacina, ele prestou atenção na vaca, né, no boi, e numa criança que supostamente era uma criança imune, que tinha contato com a varíola, mas ela, uma criança imune, e ele conseguiu, então, a partir dessa criança, desenvolver uma vacina, e o mundo até hoje agradece, tá, os trabalhos do Edward Jensen, né, que foi o primeiro a elaborar a vacina. Poliomielite, uma doença gravíssima. O vírus, ele atinge a região da medula espinhal, tá? E ele pode provocar paralisia. Então, não só a região da medula espinhal, mas ele pode levar à paralisia do indivíduo, certo? Então, inicialmente, ele está na região da garganta, ó, do intestino delgado,
pega aqui as tonsilas, são as amígdalas, pega essa região do pescoço aqui, onde você tem aqueles nódulos, que são os linfonodos, pega a porção terminal do intestino delgado, que é o ilho, e ali ele se multiplica, tá? A doença, às vezes, ela é assintomática, provoca sintomas leves que lembram os sintomas de uma gripe ou até mesmo de uma meningite branda, tá? Meningite viral é branda, meningite bacteriana é complicadíssima, tá? Pode levar o indivíduo a sequelar, inclusive no aspecto cognitivo. E o grande problema que ele tem, então, afinidade pelas células do movimento, células motoras, células nervosas motoras, neurônios motores, podendo levar à paralisia e atrofia muscular. Então, essa doença, através da gotinha mágica, né, desenvolvida pelo Sabin, ela inviabiliza a manifestação da poliomielite, que é a paralisia infantil. Uma doença complicada que a gente tem até hoje, tem que conviver até hoje com essa doença aqui, ó, é a raiva. Olha, eu vou te dizer, você foi mordido por um cachorro, ou você foi um morcego hematófago, ele chegou, te mordeu, ou algo do gênero também, corre para o hospital, e nesse caso aqui você não vai tomar vacina, né? Você tem que tomar os anticorpos prontos, você toma o soro antirrábico, tá? Porque as vacinas é para você imunizar, para você prevenir contra uma doença. Agora, se você tem suspeita de ter aquela doença, você tem que se imunizar rapidamente, tá? Através de soros. É igual o tétano. Tétano, doença bacteriana, você toma a vacina para precaver se um dia você for cortar alguma coisa, você não pegar tétano, mas se você cortar e você não tomou a vacina, você tem que tomar o soro antitetânico. Mas essa doença é muito complicada, que em cães a gente chama de hidrofobia, porque o animal ele tem aversão à água, ele fica babando, né? Tem aversão à água. Se ele te morder, tem que correr para o hospital, tá? E cachorro também, que você não conhece, às vezes ele é... Aqui você tem alguns animaizinhos aí que provocam, né? Pode desencadear o morceguinho aqui, tão bonitinho, né? Creto. O guaxinim da vida, você tem aí vários animais. O sagui aqui, ó, saguizinho, guaxinim aqui em cima. Você tem vários animais aí que pode, cachorro do mato, tá? Que pode provocar, coati, pode provocar raiva. Mas aí, Zé, o que a raiva ela provoca no ser humano? Uma doença gravíssima. Doença essa gravíssima que pode levar à morte. Nossa, Zé, é violento, sim? É bastante violento, tá? Por quê? Porque ela pode atacar o sistema nervoso. Como ela ataca o sistema nervoso, ela pode levar à morte. O animal que contrai, se ele não for vacinado, já era. Ele vai morrer mesmo, tá? Agora, no homem, você pode ter, então, a morte também. Então, vai paralisando aí, como um ataque ao sistema nervoso, os músculos que levam, tá? A capacidade sua de engolir, aí você não consegue engolir mais, tá? E a doença é letal porque ela provoca, então, um dano, uma inflamação do cérebro, e as pessoas que sobrevivem à doença depois que ela se manifesta, ela fica totalmente deformada, com o corpo totalmente deformado e sem movimento. Ela fica como se fosse uma espécie de vegetal mesmo, tá? Totalmente retorcida e não tem volta. Cachumba, não sei se você já teve parotidite, é a infecção dessa glândula aqui que nós temos, né? A glândula paratoide. Essa glândula aqui, ela é interessante, que é um linfonodo também, de certa forma, né? Mas ela produz saliva e um lado do rosto da pessoa incha demais. Só que qual que é o problema dessa cachumba? A cachumba tem uma doença benigna. E hoje você tem também imunização pela tríplice viral, tá? Mas o problema da cachumba
é que se você fizer um esforço físico, em alguns casos, pegar peso ou algo do gênero, essa infecção ela pode descer na mulher para o ovário, no homem para o testículo. Aí vai inchar o testículo. E normalmente, quando ela desce para o testículo ou para o ovário, ela pode, que não é tão comum, né, porque você tem que fazer o repouso bonitinho, etc. Tal, ela pode danificar o ovário e testículo e pode provocar aquilo que nós chamamos de esterilidade permanente. Aí você não pode ter filhos mais, tá? Então, uma doença simples, ela pode complicar. A hepatite, uma doença que atinge o fígado, você tem vários tipos de hepatite virais aqui, tá? Tem da tipo A a D, cada uma tem a sua particularidade, mas algumas são piores. Por exemplo, essa hepatite C aqui, ó, tem muita gente que acaba pegando essa doença durante o processo de transfusão de sangue, tá? Ou até mesmo da mãe para o filho, ao longo da gestação, quando a mãe tem aquela placenta rota, que acaba que sangrando sobre a criança. Tá? Então, você acaba tendo essa transmissibilidade aí da cachumba, da hepatite. Normalmente, a hepatite C, a cura é muito complicada, tá? Então, o indivíduo ele tem que aprender a conviver com a doença, e ela pode, então, se manifestar esporadicamente. A hepatite A, contágio com alimento e falta de higiene, tá? E sempre analisar a qualidade de água. Essa aqui também, a B, é sangue e relações sexuais você pode transmitir. Então, a DST, você minimiza muito o contágio a partir da utilização de preservativos. E com cuidado também com o cabeleireiro, se ele está esterilizando, tá? Aquelas lâminas que ele usa muitas vezes para raspar aqui, ó, a parte terminal do seu cabelo. Cuidado muito com escova de dentes, enfim, seringas, né? Nesses locais que você tem aqui, o pessoal faz tatuagem, etc. Tal, coloca piercing, tal, os alicates para fazer unha, da manicure, tudo isso tem que ser muito bem esterilizado. Você tem riscos de contágio da hepatite, que em todas elas é caracterizada por um amarelão, como eu falei na febre amarela, febre, vontade de vomitar, vômitos e falta de apetite. A D é uma doença que está vinculada àqueles que já são portadores da B, tá? Então, um problema que ela desencadeia, potencializa a manifestação de outras doenças mais graves. Quando você toma a vacina para B, você já está se imunizando para B também. E aqui você tem a hepatite tipo E, que é transmitida por vias digestivas e não se torna crônica. O problema também é mulher grávida, tá? E pode desenvolver a forma mais grave da doença. Então, sempre lembrando aqui que a limpeza, a qualidade, a higiene, tá? São pontos fundamentais para você minimizar esses problemas com relação a esse tipo de doença. Nós vamos ter um vírus aqui que eu comentei com vocês no início dessa aula, na semana passada, que é o vírus do ebola. Esse vírus é terrível. É a febre hemorrágica do ebola, tá? Então, assim, o hospedeiro mais provável da doença é um hospedeiro muito próximo daquele que trouxe a Covid para a gente, que é o morcego, tá? Essa doença ela pode levar o indivíduo à morte em cerca de 3 dias. Os sintomas é febre, dores de cabeça, fraqueza, que a gente chama de astenia, diarreia, vômito, dor abdominal, falta de apetite, dores ao engolir, e aqui começa as hemorragias. Então, a hemorragia, meu cara, aí começa a sair sangue pelo nariz, sangue pelo ouvido, sangue pelo olho, tá? Até levar a pessoa a óbito. Você tem tratamento? Alguns tratamentos que são utilizados hoje é com uma medicação que foi aprovada agora no Brasil,
que é o Remdesivir. Esse Remdesivir é de um laboratório americano, é um retroviral, e ele consegue, tentaram ele até na Covid, mas não foi tão efetivo. O Remdesivir, ele consegue diminuir os efeitos secundários, consegue melhorar a situação dos indivíduos que estão com ebola. Tá? É uma doença antiga, até hoje ela ficou circunscrita ao norte da África e nunca veio aqui para o continente, a não ser casos que indivíduos são trazidos para cá, né, para os Estados Unidos, por exemplo, doentes para serem tratados aqui. E para a gente fechar aqui, ó, vírus e câncer. Existe alguma relação, Zé, tá, entre vírus e câncer? Claro que existe. Então, muitas vezes, ó, a presença de um vírus no organismo, como, por exemplo, nós citamos aqui o HPV, o da hepatite C, tá? A presença desse vírus pode provocar mutações no material genético do hospedeiro. Como pode provocar mutações no material genético do hospedeiro? A presença do vírus, a partir dessas mutações, você pode ter o surgimento, tá, de cânceres. Então, ó, essas mutações que ocorrem e esses genes específicos que causam câncer são os genes que nós chamamos de oncogenes. Onco vem de oncologia, vem de câncer. Então, genes do câncer. Então, muitas doenças virais, o problema não é só a doença em si. O problema é que o vírus pode provocar uma alteração no material genético, tá, de determinadas células, e essa alteração, quando você tem de 3 a 20 mutações, você pode ter aqui vários tipos de cânceres tumorais, tá? Então, é um problema hoje, essas doenças tumorais que desencadeiam aí os tumores cancerígenos. O único câncer que não se manifesta através de tumor é o câncer que nós chamamos de leucemia, tá? É o único câncer que não é tumoral. Vamos parando por aqui, né? Para vocês tomar o cafezinho de vocês, já que não deu tempo para o café. Pessoal, vocês colocam para mim aí, por favor. Se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Assim como pode fazer também durante a aula, óbvio, né? Coloca para mim, por favor, aí o presente de vocês aí, ó, no chat. Hoje à tarde a gente tem aula normal de química, tá?